Bauru foi, entre aspas, plantada no meio do sertão, que vem da palavra desertão, e de deserto não tem nada porque tinham animais, uma fauna exuberante, uma flora bonita, os índios Oiti Chavante, os Tupi-Guarani e os Caingangue que moravam por aqui, e ela foi sendo ocupada durante o Segundo Império já, porque pela Lei de Terras de 1850, quem tivesse a posse das terras até 1854 poderia registrar essas terras em nome próprio. Então o que a moçada começou a fazer, pessoal? Começou a fazer a grilagem. O que é a grilagem? É tomar posse das terras, falar que estava aqui ou que comprou a posse de alguém. E por que chama grilagem? Porque eles chegavam num cartório, pediam lá um documento que era falso, colocavam esse documento dentro de uma gaveta, com um casalzinho de grilo lá, o grilo comia um pedaço do documento, fazia número 1, número 2 em cima do documento, o documento amarelava. Depois de um mês ele tirava aquele documento falso da gaveta, parecia que ele tinha centenas de anos, por isso que chama grilagem. E a região de Bauru, ela nasceu dessa questão da grilagem, da questão da lei de terras e de uma questão muito interessante. Minas Gerais estava decadente, devido à questão do ouro ter desaparecido. Então os mineiros eles começaram a se locomover pelo Brasil para encontrar terras, para poder adquirir. E você vai ter então a questão do plantio do café e uma disputa muito grande dos mineiros legalmente pela posse da terra e dos mineiros contra os Caingangue, que eram os donos originários dessa terra aqui. Porque Bauru vem de uma expressão Ibiaru, que pode ser cesto de flores ou cesto de frutos, é uma homenagem à questão dos índios Caingangue, mas é uma homenagem estranha, porque os índios foram totalmente eliminados. E os índios que restaram, a partir de 1918, por causa da gripe espanhola e etc., eles foram levados para outro lugar. E na reserva de Araribá, hoje em dia tem uma característica muito interessante nessa reserva indígena, né? Tem a criação de uma terceira etnia, a etnia chamada Tereguá, que é a união dos Terena com os Guarani. Então a história de Bauru é uma história de conflito, né, pela terra, de busca de riquezas, de plantio do café, que era considerado ouro verde. E então duas ferrovias, a Estrada de Ferro Sorocabana e a Companhia Paulista de Estrada de Ferros, elas chegam aqui como ferrovias cata-café, porque eram ferrovias que acompanhavam, né, as fazendas de café para coletar esse café e levar para o Porto de Santos. Em 1905 chegou aqui a Estrada de Ferro Sorocabana. Em 1906 chegou aqui a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que era a única estrada de ferro estratégica, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. E só em 1910 chega aqui um ramal da Companhia Paulista de Estrada de Ferros, que era a estrada de ferro que fazia a conexão de São Paulo até Bauru, e a partir da década de 40 de uma forma bem interessante, totalmente eletrificada. E vou falar agora para vocês a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que foi a única estrada de ferro de São Paulo que era estratégica. Por quê? Porque ela fazia conexão de São Paulo e do Brasil com o Mato Grosso. E o Mato Grosso, devido à questão da Guerra do Paraguai, se nós tivéssemos perdido a Guerra do Paraguai, nós teríamos perdido o Mato Grosso. E o pessoal, já no Império, na passagem da República, eles levaram um susto. No Mato Grosso o pessoal falava espanhol e falava guarani, não falava português. Então nós precisamos estabelecer uma conexão com essa província do Mato Grosso, que mais tarde vai ser o estado do Mato Grosso, através de uma ferrovia. E aí tem uma coisa interessante, que é uma história que a gente não consegue provar porque não tem nada escrito, mas está na memória das pessoas. Quando veio a comissão de engenheiros para formar a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, eles passaram em Pederneiras, passaram em Jaú e passaram em Agudos, que eram cidades mais antigas do que Bauru, que estavam produzindo muito café, e eles propuseram para essas pessoas, para os líderes cafeicultores dessas cidades, que
poderia ser oferecido a eles uma estrada de ferro que traria mais progresso, mais pessoas, etc. E eles falaram simplesmente o seguinte: olha, nós não queremos forasteiros aqui, fora dos forasteiros que já vêm com as ferrovias que nós temos. Então, nós, como não queremos perder as nossas fortunas, casar as nossas filhas, os nossos filhos com pessoas de baixo valor social, nós não queremos a estrada de ferro noroeste do Brasil, e ela acabou vindo para cá. Então a ferrovia é uma coisa muito importante para a cidade. Por quê? Porque ela trouxe a questão técnica, só para a gente poder imaginar, o professor Nilson Guirardello, da Unesp de Bauru, ele fazendo um estudo sobre a questão das construções, porque ele é arquiteto, industriais da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ele vai chegar a uma conclusão interessantíssima, que as oficinas da Noroeste, elas só foram reproduzidas em tamanho quando a indústria automobilística se instalou de vez no Brasil a partir da década de 60. E as oficinas da Noroeste foram construídas em 1921. Com essas oficinas, o que acontece? Você vai ter, então, o afluxo de milhares de pessoas que vão ter formação técnica, porque vai ser fundada uma escola ferroviária para você poder aprender a questão de mecânica, de física, de matemática, de eletricidade, para fazer a manutenção de todas as ferrovias. Com isso também, você vai ter, para variar, essa divisão social. Você vai ter, então, as pessoas que trabalhavam nas oficinas, que faziam um trabalho pesado, as pessoas que trabalhavam ao longo da via de rodagem, né? E mais humildes, que eram considerados, entre aspas, os tatus, que ganhavam muito mal e eram super explorados. E você vai ter também o pessoal da administração, que geralmente eles eram, na década de 30, fim da década de 20, começo da década de 30, simpatizantes do movimento integralista brasileiro, e o pessoal das oficinas da Noroeste, eles eram simpatizantes da questão do Partido Comunista. E junto com tudo isso, a ferrovia, ela traz um status social tão grande que você, nos jornais da época, 1917 a 1939, você tem como acontecimento social, nas colunas sociais, pessoas da ferrovia que faziam aniversário eram super elogiadas. Quando alguém ia de Bauru até o Rio de Janeiro, até São Paulo, de trem, porque de carro seria quase que impossível, era um acontecimento social. Então, parabéns, você está fazendo uma viagem para São Paulo. Então, a ferrovia, ela traz toda essa efervescência cultural, né? Você tem a imigração japonesa, você tem a imigração italiana, você tem a imigração espanhola. A gente não pode imaginar Bauru sem a sua ferrovia, mas não só a questão da ferrovia em si, né, da tecnologia, mas a questão das pessoas que montaram essa ferrovia. E você tem também a questão do simbólico e do grandioso. Você tem a questão das estações ferroviárias. As estações ferroviárias que eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal, na Itália, a maioria delas, nas pequenas cidades, elas eram estações, ou são estações pequenas, de embarque e desembarque. E aqui em Bauru aconteceu uma coisa muito interessante na década de 30. Na década de 30, o Getúlio Vargas assumiu o poder através da Revolução de 30, conhecida como Revolução de 30 pela história oficial, mas foi um golpe de Estado, e tirou o Washington Luiz do poder, que era aquele cara que totalmente rodoviarista. E o Getúlio Vargas, ele fez uma coisa muito interessante, e ele quis marcar o posicionamento dele, que a partir desse momento, quando ele assumia em 1930, era ele quem mandava. Então, como Bauru era uma região muito importante e tinha as 3 principais ferrovias de São Paulo, ele mandou fazer uma estação central maravilhosa. Em Art Deco, ele é um tipo de construção que relaciona a questão da importância da industrialização para o desenvolvimento dos povos. E o Getúlio Vargas, ele vai mandar então fazer uma estação central aqui em Bauru com 12 mil metros quadrados de área construída. Quando ela foi inaugurada em 1939, cabia a população de Bauru inteira dentro da estação. Como vocês estão percebendo, Bauru tem no seu DNA a questão ferroviária.
E, de novo, não só a questão técnica, mas a questão humana, a questão de sociabilidades. E ela tem o potencial de se transformar na capital nacional da ferrovia e da memória ferroviária, uma questão que nós abordaremos nos próximos vídeos.